Muito obrigada, professor Robson. Boa tarde, nobres colegas. Eu me sinto muito honrada de estar compondo esta mesa, nessa semana tão importante que representa um marco aí dessas lutas trazidas aí pela professora Paula acerca dessa questão de conscientização. Como todas estão se auto-intitulando, se apresentando, eu me considero uma mulher parda, eu sou descendente de negro, meu avô era negro. Já usufruí de cotas, como a professora Cleide pontuou aqui, e eu entendo desde já, como opinião pessoal, que não é parte do meu tema, mas já dando início aos diálogos, que as cotas são necessárias, é uma forma de dar oportunidades para aqueles em que a sociedade traz tanta dificuldade para acessar altos níveis, para ter aí a sua diferenciação. O que me competiu falar aqui foi o cenário das decisões trabalhistas acerca dos temas tratados aqui. Nós temos várias decisões. Eu escolhi 3 decisões que foram oriundas aqui, duas de São Paulo, uma do Sul, mas que foram julgadas em definitivo no nosso TST, no Tribunal Superior do Trabalho. São de temas diferentes, mas para mostrar os cenários que nós estamos aqui abordando e o que tem chegado para apreciação do Poder Judiciário. Primeiro, eu queria convidar vocês a uma reflexão importante. Nós vivemos uma sociedade que é marcada pela padronização. Se eu perguntar para vocês qual é o padrão de beleza que vocês conhecem, todos vão remeter, né, à imagem de uma mulher, no caso, esbelta, uma modelo, enfim. Esses parâmetros, eles acabam por discriminar pessoas. E foi sobre esse tema que a Justiça do Trabalho, no final do ano passado, condenou um grande laboratório brasileiro a pagar indenização por esse tipo de discriminação. A reclamante, ela era, em várias ocasiões, ela era discriminada, a chefe chamava a atenção dela por causa do seu cabelo. E o painel lá, o guia de representação da empresa, tinha pessoas de todas as cores, menos pessoas negras, menos pessoas de cabelo crespo. O que identificava que a empresa, a organização em si, havia uma discriminação indireta, também chamada de discriminação estrutural. Então aqui a gente já tem um primeiro tipo de racismo que eu quis tratar com vocês aqui. Como que foi o desfecho dessa ação? Essa ação foi julgada aqui na 46ª Vara do Trabalho da capital e o juiz do trabalho falou, olha, é improcedente essa ação. Eu não posso condenar a empresa porque você se sentiu discriminada por causa desse guia. Abrindo aspas nessa questão do guia, nós temos hoje empresas que estão se estruturando e implementando políticas de compliance. Nós temos códigos de condutas, regulamentos internos e essa empresa tem esse guia de padronização para que todas as unidades dessa rede fossem semelhantes, fossem iguais. Então, elas estabelecem esse guia para que todas sigam. E justamente nesse guia não tinha ilustração, fotos nenhuma, menção ou que pudesse imaginar que havia um negro trabalhando dentro dessa instituição. E o que aconteceu? Essa moça então recorreu, o tribunal aqui da 2ª região manteve a sentença. Ele disse, olha, não tem lei obrigando que as empresas coloquem no seu guia pessoas negras, então é improcedente. E aí o que ela fez? Recorreu para o TST. E o TST entendeu que a falta de diversidade racial no guia de padronização visual da reclamada é uma forma de discriminação, ainda que indireta, que tem condão de ferir a dignidade humana, a dignidade psíquica da raça negra, como no caso da reclamante, que não se sentem representados no ambiente laboral. E aqui eu queria abrir a questão que não dá para falar, né, o tempo é escasso, mas a ministra Adelaide Miranda Arantes, ela trouxe vários desdobramentos, trazendo no âmbito internacional as regras aplicáveis. Ela citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 65, que foi ratificada em 69 pelo nosso país, a Convenção Internacional da OIT 111,
Isso na órbita internacional. Dentro do panorama nacional, ela citou a Constituição Federal, especificamente o artigo 3º, o Estatuto da Igualdade Social e a Lei 9.029 de 95, que proíbe que empresas adotem políticas discriminatórias. Os pontos dessa decisão levam à baila o quê? A representatividade, a ausência de representatividade na empresa e, portanto, ela foi punida por tal, né, sendo condenada a indenizar esta reclamante por este racismo indireto, por essa discriminação institucional. A segunda decisão que eu queria comentar com vocês diz respeito, embora essa decisão não seja tão recente, para mim, na minha perspectiva de atuação aí de 10 anos como advogada, é o que a gente mais vê, que é o racismo velado. Nessa decisão, nós tivemos o quê? Uma pessoa que era altamente qualificada, que era uma pessoa que tinha diploma, que era uma pessoa que fez cursos, que tinha aí plenas capacidades técnicas, intelectuais para ocupar postos, para alçar aí promoções, só que ele não era promovido. Então, quando ele foi demitido de uma instituição bancária, ele ajuizou uma ação trabalhista, requerendo a indenização, porque ele entendeu que as promoções, o reconhecimento, ele não foi alcançado porque ele era negro, tá? A Vara do Trabalho, por sua vez, julgou improcedente. E aqui eu já deixo aqui, gente, que não podemos nos satisfazer com a primeira decisão negativa. Nós temos aqui, estamos discutindo esses temas, mostrando que são lutas que fazem com que nós sejamos vitoriosos. Então, vamos buscar as soluções. E aí, o TRT não só reformou a sentença, como condenou o banco a R$100 mil de indenização, tá? O que me chama a atenção nesse caso, principalmente desse racismo indireto, foram as provas que essa pessoa trouxe, que esse reclamante trouxe aos autos. Ele trouxe documentos que mostraram que, desde determinada data, ele podia alçar aquele determinado cargo que tinha no plano de carreira, só que a ele foi negada a oportunidade. Ele demonstrou que tinham pessoas que eram menos qualificadas profissionalmente que ele e que ganhavam mais. E pessoas que também não tinham todos os requisitos para o cargo X, no entanto, já tinham sido promovidas enquanto ele não. Então, nesse contexto, essas provas que ele trouxe foram fundamentais para o tribunal reformar essa decisão. Chegou no TST, o TST falou que, de fato, existe um racismo aqui, existe esse preconceito, ele foi lesado por isso, só que a condenação, que era de R$100 mil, caiu para 20. Pelo menos foi mantida, né? E a terceira decisão que eu queria comentar aqui para fechar, até porque eu nem sei quanto tempo já faz que eu tô falando aqui, foi de um julgado que, ao contrário do primeiro que eu trouxe para vocês, que é o racismo institucional, esse segundo, que é o racismo velado, esse terceiro foi gritante. Se vocês quiserem ver os autos, ver os xingamentos, que eu não vou reproduzir aqui, mas está lá escancarado no processo, era frontalmente que os donos da empresa xingavam, menosprezavam e usavam palavras, como eu disse aqui, pejorativas, que eu não vou mencionar, contra esse funcionário. A pressão era tamanha que ele era um cozinheiro, ele pediu rescisão indireta, tá? Em decorrência dessa prática de racismo escancarado. Na Justiça do Trabalho, o que aconteceu? O juiz reconheceu a rescisão indireta, mas fixou a indenização em apenas R$5 mil. E aí ele reformou, ele recorreu para o tribunal e o tribunal manteve a condenação, mas majorou para R$20 mil. O ponto-chave dessas questões aqui relacionadas a racismo é que há tentativa de reparar esse preconceito, essa discriminação, essa dor que machuca a imagem, né, a honra, a dignidade, a autoestima, que são valores preconizados tanto desde a nossa Constituição Federal, como a imagem, a dignidade humana, o nosso Código Civil e até mesmo a nossa CLT, que trouxe aí com a reforma trabalhista os direitos extrapatrimoniais, dos quais a liberdade, a autoestima, a intimidade estão ali arrolados. Então, busca-se na Justiça do Trabalho, perante a Justiça, uma reparação no sentido de uma obrigação para satisfazer
aquele dano que foi causado por causa dessa questão desse racismo, tá? Então, eram essas as minhas considerações. Eu acho que eu já extrapolei um pouquinho o tempo. Vou devolver a palavra para o professor Robson.